Fala comigo, rapaziada boa do nosso canal Eletrizante FC. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Um ótimo domingão aqui, diretamente de João Pessoa, Paraíba. Dia 16 de agosto. Quem faz aniversário hoje? Conheço alguém que faz aniversário hoje, mas não lembro quem. Ah, tá bom. Cara, falar com vocês aí sobre ontem tivemos 3 partidas do Campeonato Brasileiro, 3 bons jogos, 2 muito bons e um bom ali, mas bem distante dos outros dois. Então eu vou começar pela ordem cronológica do jogo. Nossa, falei bonito demais. Os jogos começaram antes até o último jogo. Foram 3 partidas legais, interessantes. Foram boas, principalmente o que for acontecer hoje, dependendo do que aconteceu hoje do Flamengo. Fluminense, quarto colocado, jogou contra o Palmeiras primeiro, e o Atlético Paranaense, terceiro colocado, jogou com o Bragantino, que eu acho que era o quinto, sexto. O outro jogo, São Paulo e Curitiba. Nada que houve. Vamos lá, Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras, Maracanã. Os dois times jogaram com o time titular. Eles têm jogos importantes pela Libertadores na terça e quarta-feira. E foram pra cima, porque os caras estão na liderança, estão lá em cima do campeonato. Não tem como ele jogar com o time reserva na hora dessa de campeonato, porque você permite que o adversário se aproxime. E foi exatamente o que aconteceu. Depois do que aconteceu ontem, temos um campeonato. Dependendo do Flamengo vencer hoje, o Flamengo diminui para 3 pontos a diferença do Palmeiras. O Palmeiras depois quando voltou para dar Copa, voltou mal, né? Essa volta do Palmeiras não foi legal. O Palmeiras não tem jogado muito bem. Ontem fez até uma boa partida, mas sofreu muito defensivamente, tomou 2 gols no final. O jogo começou muito bom, cara. O jogo no geral todo foi bom demais, porque os 2 goleiros trabalharam muito, fizeram belas defesas, os 2 times atacaram, foi muito bom. O Fluminense demitiu o Zubeldia no meio da semana e o Marcão ficou como interino. Toda vez que o Marcão fica de interino no Fluminense, o Fluminense melhora muito, cara. É incrível, cara, porque os caras não efetivam ele e deixam ele trabalhar. Ele conhece os jogadores, já foi jogador, ele tem o respeito de todo mundo ali dentro. Então, quer dizer, é um cara que está ali há bastante tempo. De repente, é uma chance para ele continuar. Ele sempre que pega o Fluminense, ele tem uma sequência muito boa. Toda vez que ele assumiu assim interinamente, ele fez 4, 5 partidas muito boas, entregou para o próximo treinador com um time bem na classificação, jogando bola. E às vezes o cara entra e muda e aí perde o grupo. Olha o que aconteceu. O Palmeiras fez 1-0, o Gustavo Gomes de cabeça, né? Bateu os cantores Piquerez, ele cabeceou no ângulo, sem chance nenhuma pro Fábio. Logo depois o Hulk empatou de cabeça também, cruzamento do Guga, não muito alto, mas suficiente para encontrar o Hulk no meio da área, ele cabeceou no contrapé do Carlos Miguel. Depois, o Palmeiras foi para cima de novo no segundo tempo e fez 2-1 com o Maurício, que está numa fase daquelas. O Maurício foi um dos poucos jogadores que perdeu a vaga jogando muito, cara. É incrível isso, cara. Eu nunca vi isso, o cara perder a vaga de titular do time, porque tá jogando bem. Era o cara que estava fazendo o gol do Palmeiras, estava criando a jogada do Palmeiras. Aí voltou o Vitor Roque, o Flávio Lopes, ele barrou o cara, pô. Podia barrar, mas tem que deixar. Tira qual é o nome dele? O Tigrinho lá e deixa o Maurício. O Maurício tá jogando muito, cara. Ele foi bem no Paraguai, na jogo que ele jogou no Paraguai. Aí voltou bem, cara, fazendo gol pra caramba. Fazendo bastante gol, ontem fez mais um. E perdeu a vaga no time titular. Vai entender, né? Futebol, os treinadores aí. O esquema tático não permite que ele coloque todo mundo pra jogar, né? Acontece. E depois o Fluminense empatou novamente com
Como é que é o nome dele, cara? Eu esqueci, é um grandão lá, 19, eu acho. Cruzamento na área do Guga, o Germancano que voltou, né? Cabeceou, uma cabeçada linda, na trave. E no rebote o jogador do Fluminense fez o gol, que eu esqueci o nome dele. Mas ele sempre dá trabalho, sempre faz os golzinhos dele lá. Tinha tempo que ele não jogava. E depois, no finalzinho já, pá, outro cruzamento do Guga. O Martinelli cabeceou, o Guga pegou a bola na linha de fundo, cruzou, né? Dominou a bola, jogada na área. Cruzou, o Martinelli cabeceou. E o Cano veio de surpresa e pá, cabeceou no cantinho. Rapaz, cabeçada. O Carlos Miguel não conseguiu fazer a defesa. Foi pro outro lado, ele estava indo fazer a defesa de um, o cara entrou na frente dele, cabeceou. 3-2 pro Fluminense, belíssima vitória do Fluminense. Belíssima vitória do Fluminense, bom jogo. Um jogão, um jogo eletrizante. E o Fluminense aí acho que assumiu a terceira colocação com o empate do Atlético Paranaense à noite. Se não me engano, o Fluminense subiu para terceiro. E hoje o Flamengo tem a chance de se aproximar um pouco mais do Palmeiras e ficar a 3 pontos. E temos um campeonato, cara. Temos um campeonato. O Palmeiras estava muito à frente. E logo de cara assim já conseguiu perder essa vantagem aí com muitos empates e com derrotas. Beleza? Então ficamos por aqui desse jogo. O jogo seguinte, que foi de 6h30, foi entre Atlético Paranaense e Bragantino. O jogo também muito bom. Logo 40 segundos já teve o Mendonça chutou a bola na trave, no rebote. E foi indo, o goleiro defendendo, os caras perderam o gol, principalmente o Atlético Paranaense perdeu uma dezena de gols. Juro pra você, muito gol. O Viveiros, atacante, perdeu uns 2 gols sozinho. Palácios também perdeu um gol sozinho. Leozinho ficou agoniado com ele, o Jadson não tocou a bola para ele fazer o gol. Mas mesmo assim os 2 goleiros trabalharam bem, principalmente o Volpe agarrou muito. O Santos fez umas 3 defesas ali que eram difíceis, era para ser gol, mas o Volpe agarrou demais. O Volpe pegou umas 4 bolas ali que era gol certo, fora chute para fora dele lá. Aí nos cobranças de escanteio, o Pedro Henrique fez o gol, fez 1-0, ele já jogou no Atlético Paranaense, fez assim, não comemorou, né? Eu não acho desrespeitoso com o time dele, então ele não comemorando, mas ele comemorou o gol, mas não vibrou aquela coisa toda. 1-0, depois o Atlético Paranaense empatou com o Palácio. Bom jogador também, vai pra cima de todo mundo, cisca, vai, joga, roda, volta. 1-1 para cá final. O Atlético Paranaense que estava na sequência boa de fora de casa e não venceu em casa dessa vez, deixou o Fluminense passar ele. Chegou próximo, não olhei direito a tabela, não, mas estava bem próximo do Fluminense, então o Fluminense deve ter passado o Atlético Paranaense. E à noitezinha, 9 horas, 9h30, 9 horas, foi São Paulo e Curitiba. Consigo, São Paulo jogou no Morumbi, São Paulo jogou com a camisa nova lá, camisa feia, rapaz, diferente, estranha. Você olhava assim, eu não sabia que era o São Paulo que estava jogando. São Paulo, a camisa do São Paulo branca, com a faixa preta e branca e vermelha aqui, é a identidade do São Paulo, cara. Todo mundo sabe que é o São Paulo que está jogando. E ontem eu estava vendo o jogo, não sabia que time era aquele. O uniforme mudou, você não conhece o time. Mas São Paulo não está bem, não tem jogado tão bem assim. O Dorival fez algumas mudanças do que o time vinha jogando com o Crespo no começo, depois com o Roger e por último com... Era o último técnico de São Paulo, não lembro. Os técnicos que tinham passado antes, ele mudou muito o time, ele pegou muitos caras que tinham jogado com ele quando ele passou da última vez e botou para jogar de novo. O Pablo Maia voltou bem, de contusão também de joelho, fez um golaço ontem, deu um corte no cara no meio de campo lá, que foi coisa de louco, chutou a finalização linda de canhota, no cantinho do goleiro, fez 1-0. Depois o Curitiba empatou no segundo tempo com um gol de cabeça, cruzamento na área, ficou em decisão, sai você vai você vai. Ninguém foi, o cara cabeceou, empatou o jogo. E dos 3 jogos, esse foi o jogo menos movimentado de todos. Foi o jogo que teve menos chance de gol, o Caleb teve chance.
trabalharam muito não. 2, 3 defesas no máximo dos goleiros e ficou nisso. O São Paulo acho que tem que melhorar muito ainda. O Dorival conhece ali o pessoal de São Paulo, conhece os jogadores, mas tá difícil de emplacar ali o São Paulo, de dar aquele salto na tabela. Beleza? Então, é só isso. Hoje teremos muitos jogos hoje. Hoje, 7 jogos hoje. Não vai ter jogo segunda-feira, então 7 jogos hoje. Às 11 horas já tem Chapecoense e Bahia. Jogo bom, hein? Jogo bom. Chapecoense e Bahia, jogo bom. Chapecoense mal, mas joga em casa. E teremos também, acho que o Flamengo pega o Mirassol hoje, no Maracanã. Então vamos ver o que acontece aí. Temos Vasco e Santos, Cruzeiro e Corinthians. Temos muitos jogos hoje interessantes. Hoje tem também, acho que tem a final da Copa da... Não. Supercopa da Inglaterra. Coisa assim, tem Arsenal e City decidindo. Eu acho que é hoje, não tenho certeza. Mas temos muitas partidas amistosos dos clubes aí também. Hoje, jogão pra você, beleza? Então amanhã eu volto pra falar dos jogos de hoje. Tranquilão? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, dar o like, seguir, comentar. Tá beleza? Eletrizante FC na área, é o pai, filho, fui!